Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, para os que estão saindo e para os que estão chegando agora. Hoje é apenas mais uma mensagem. Lógico que não. Lógico que não, que hoje não é apenas mais uma mensagem nesse novo vídeo, o vídeo número 11. Hoje é um convite. Hoje é um chamado do próprio Deus. Irmão online, irmãos presenciais. Hoje nós falaremos, meditaremos, questionaremos sobre sede. Mas não é sede de água comum. É sede da alma. Sede da alma. Minha esposa e filhas lindas, maravilhosas, presente de Deus em minha vida. Que o Deus Espírito Santo continue sendo a fonte que sustenta o nosso lar. E você, irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas, tias, tios, primas, primos. Minha amiga, meu amigo. Diaconisas, diáconos, pastoras e pastores. Congregação do Senhor. Hoje, Jesus, o Cristo, está falando com você, conosco, novamente. Meu irmão, minha irmã. Então estamos aqui, estamos nesta oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos. Nessa série Andando com Deus em Jesus, o Cristo. E hoje o nosso tema é sede. Quando Jesus se torna a nossa fonte. João, capítulo 7, 37 a 39 os versículos. No Novo Testamento, eu convido você a abrir a sua Bíblia. João 7, 37 e 38. A palavra de Deus diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. João 7,39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que neles crescem. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã. Esse texto acontece durante a festa dos tabernáculos, uma festa judaica muito importante para a época. Durante essa festa, os sacerdotes derramavam água no altar, como símbolo da provisão de Deus no deserto. Mas naquele dia, Jesus o Cristo faz algo extraordinário. Jesus o Cristo faz algo extraordinário. Mas o que é tão extraordinário assim? Você poderia se perguntar. Jesus se levanta e grita. Ele não fala baixo, ele não fala escondido, ele clama. E ele diz: se alguém tem sede, se alguém tem sede. Jesus não diz se alguém é perfeito. Jesus não diz se alguém conhece a Bíblia. Jesus, ele não diz se alguém é religioso. Jesus diz o quê? Meu irmão online presencial? Se alguém tem sede, queridas. Isso inclui eu, você, minha amiga, meu amigo, que nunca ouviu o Evangelho. Ou aqueles que realmente nunca ouviram o Evangelho. Isso inclui, talvez você, que nunca tem conhecido, ouvido do Evangelho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso inclui nós, muitas vezes hoje, meu amigo, que não entende nada da Bíblia. Isso inclui aqueles, minha irmã, que está cansada, que estão cansados. Isso inclui você, meu irmão, que está lutando em silêncio. O que é essa sede, meu querido, minha querida? Meu irmão online presencial, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, tias, tios, primos, primas. O que é essa sede? Você, minha amiga, meu amigo, o que é essa sede? Essa sede é o vazio que nada preenche. É a ansiedade que não vai embora. Essa sede que Jesus, o Cristo, fala, é o medo do futuro. Essa sede que Jesus, o Cristo, anuncia. Jesus, o príncipe da paz. É a culpa do passado. Essa sede que Jesus, o Cristo, o Messias, o Manuel, o Deus conosco. É a sensação de que falta algo, meu querido, minha querida. Jesus não oferece religião, Jesus, o Cristo, oferece Ele mesmo. Venha a mim e beba. Ele não aponta para um sistema, ele aponta para Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, o príncipe da paz. Jesus, meu irmão, minha irmã, promete algo ainda maior, que rios correrão do seu interior. Não é só beber, é transbordar. Quando Jesus se torna a minha, a sua fonte, a nossa paz, a paz começa a fluir, a esperança começa a nascer, a culpa começa a ser lavada, a vida começa a mudar. João 7, versículo 39. Novo Testamento, ele explica claramente.
Essa água é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença viva de Deus dentro de nós. Não é emoção momentânea, não é manipulação psicológica, é transformação. Transformação espiritual. Quando Jesus se torna a minha, a sua, a nossa fonte. Minha esposa, minhas filhas, irmãos presenciais, irmãos online. Quando Jesus se torna a nossa fonte, não vivemos mais de aplausos. Não vivemos mais de aprovação humana. Quando Jesus, o Cristo, se torna a nossa fonte. Não vivemos mais de poços rasos. Quando Jesus Cristo torna a nossa fonte de água, vivemos conectado ao Deus Pai e assim guiado pelo Deus Espírito Santo e firmado o Deus encarnado Jesus o Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, agora, nesse momento, feche os seus olhos, abra seu coração, aonde você estiver. Talvez você nunca tenha ouvido o Evangelho, você, meu irmão online presencial, minha amiga, meu amigo, talvez você nunca tenha ouvido o Evangelho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha entendido a Bíblia. Talvez você entendeu algo simples. Você tem sede. E Jesus é a fonte. Meu irmão, minha irmã. Então hoje nós vamos não apenas começar a nossa meditação e oração de 30 minutos. Hoje não vamos apenas ouvir. Vamos beber. Porque quando Jesus se torna a sua, a minha, a nossa fonte, pode ter certeza que nunca mais dependemos de água que secam, meu querido, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, assim estaremos aqui, nesta meditação profunda, quando Jesus se torna a sua, a minha, a nossa fonte. 1 Coríntios 12, 7, quando o apóstolo Paulo escreve, e diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Meus irmãos presenciais, meus irmãos online, queridos, queridas, a palavra de Deus é clara. A manifestação do Espírito Santo não é para exibição. A manifestação do Deus Espírito Santo, a palavra de Deus está clara. Não é para status espiritual, não é para superioridade religiosa, é para o proveito comum. Isso significa que quando o Espírito Santo se move em você, em mim, em nós, ele, o Espírito Santo, está pensando em você, em nós. E quando o Espírito Santo se move em você, ele está pensando em alguém ao seu redor. Minha querida esposa e minhas lindas filhas, presente precioso de Deus, que me confiou, a presença do Espírito Santo em nosso lar não é apenas para nos alegrar, mas para transbordar para outros. E assim, meu irmão, minha irmã, meu irmão carnal, minha cunhada, meu cunhado, minhas sobrinhas e meus sobrinhos, tias, primas, minha amiga, meu amigo, diaconisas, diáconos, pastoras e pastores e congregação. O Espírito Santo se manifesta para que o ambiente mude, para que o clima espiritual mude, para que a dor de alguém seja tocada. Porque João, quando você viaja na Escritura Sagrada, transcrita na Bíblia Sagrada, e no Evangelho dos Apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo, João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Do seu interior. Jesus Cristo não disse um corpo, ele não disse uma gota, ele disse rios. E rios, meu irmão, minha irmã, falam de movimento, rios falam de vida, rios falam de fluxo constante. Quando Jesus se torna a nossa fonte, nós não ficamos secos. Quando Jesus se torna a nossa fonte, nós não somos mais secos emocionalmente, não ficamos estagnados espiritualmente, porque do nosso interior começa a fluir palavras de encorajamento, abraço sincero. Do nosso interior começam a fluir orações simples, gestos pequenos que mudam dias inteiros do seu próximo, da sua própria vida. Às vezes, a manifestação do Espírito Santo não vem com barulho. Ela vem com uma boa noite, como estamos aqui. Como posso orar por você, meu irmão? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Isso também é rio, isso também é Espírito, isso também é Deus agindo. João capítulo 7, versículo 39, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus estava falando do Espírito Santo. Para quem nunca leu a Bíblia, você, meu irmão, minha irmã, não tem entendimento do cristianismo verdadeiro, que não conhece a verdadeira mensagem de Jesus, o Espírito Santo é a presença viva de Deus, agindo dentro da pessoa que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo não é energia, não é emoção, não é misticismo. É o próprio Deus, o Espírito Santo, habitando no seu, no meu, no nosso coração, habitando no coração humano. E quando Deus, o Espírito Santo, habita, não é possível ficar indiferente.
Não é possível viver fechado. Não é possível ser apenas espectador. A manifestação que transborda. Meu irmão e minha irmã. Mas a pergunta é para você. Hoje, Deus pode se manifestar através de você? A pergunta é, meu irmão. Deus pode se manifestar através de você. Hoje, Deus pode ser naquele corredor, na igreja, no trabalho, na rua, no mercado, na fila, onde você estiver. Um simples Deus Deus te abençoe. Pode ser rio. Pode ser água viva. Ou posso orar por você. Pode ser fonte aberta. Um braço pode ser instrumento do Espírito Santo, meu querido. Um simples Deus te abençoe pode ser rio. Um simples posso orar por você. Vou orar por você. Pode ser fonte aberta. Um simples abraço pode ser instrumento do Espírito Santo. Porque aquele que crê em Jesus Cristo não vive seco, não vive fechado. Aquele que crê em Jesus ou Cristo não vive isolado. Jesus se torna canal. Jesus se torna instrumento. E Jesus ou Cristo se torna rio. Porque do seu interior, meu irmão, minha irmã, também fluirão rios de água viva. Meu querido, minha querida. Porque esta mensagem, meu irmão, ela é poderosa para mudar não somente a sua vida, para mudar todos. O apóstolo Paulo tem escrito para Romanos, conforme no Novo Testamento, nos Evangelhos, Romanos 8, 26. Também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, querido. Quando as pessoas disseram esta semana, eu não sei mais orar. Isso não é vergonha, isso é humildade. Porque a Bíblia já antecipou isso. O apóstolo Paulo escreveu para Romanos capítulo 8, que existem momentos em que não sabemos orar, não sabemos formular palavras, não sabemos estruturar frases espirituais, mas o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ajuda na nossa fraqueza. Meu amigo que está cansado, meu amigo que está angustiado, minha irmã que perdeu o rumo, meu irmão que está aflito com as contas. Quando você não sabe orar, o Espírito Santo vai te guiar e ora por você e com você. Meu irmão, minha irmã. Muitas vezes tem momentos, tipo trabalhadores rurais, nos lembra algo muito profundo. Muitos trabalhadores rurais oravam por chuva. E orar por sobrevivência é sério. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus ensinou a orar pelo pão. Jesus não ignorou necessidade financeira. Jesus não ignorou dívida, medo, sustento. Orar por dinheiro, por emprego, por estabilidade é legítimo. E principalmente por saúde. Mas existe algo que Jesus também ensinou, conforme o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, no Novo Testamento, capítulo 2, de 15 a 16. Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que profundidade, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, minhas irmãs. Às vezes é mais fácil pedir chuva do que repartir o pão, não é verdade? Às vezes é mais fácil orar para Deus, abrir uma porta, do que abrir a porta da nossa casa, a porta da nossa compaixão, divisibilidade. E mais fácil é orar para Deus, pagar a dívida de alguém, do que dividir o que temos. Quando Jesus se torna a sua, minha, nossa fonte. O apóstolo João, no Novo Testamento, João 7, versículo 38 diz, quem crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Não são apenas palavras. Rios não são atitudes. Rios não são apenas palavras. Se Jesus é a nossa fonte, sua, minha, nossa fonte, não apenas oramos, nós participamos da resposta. Quando contribuímos, quando partilhamos, quando ajudamos, quando sustentamos quem está em necessidade. Isso também é rio de águas vivas, meu querido, minha querida. Porque no livro de Atos, capítulo 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus me ensinou isso. Dar é espiritual. Contribuir é sagrado. Partilhar é louvor, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. Online presencial. O momento da contribuição financeira não é burocrático, é santo. É momento de dizer, Deus Pai, obrigado porque tenho para repartir. A igreja não patrocina luxo, mas a igreja não abandona a necessidade. Conforme Atos 4, 34, versículo nos diz, não havia entre eles necessitado algum. E esse é o modelo bíblico, meu querido, minha querida. Orar é essencial, porque quando você ora, a oração
ela passa a se tornar ação. Mas a oração verdadeira produz movimento. Se Deus nos deu, é para que o rio flua. Se Deus nos sustentou, é para que sustentemos. Se Deus nos respondeu, é para que sejamos resposta. Hoje, se você está em necessidade, apresenta-se diante de Deus. Se você tem amigos, pequenos grupos, famílias, comunidade, isso é instrumento de Deus. E se você tem para dar, dê com gratidão, dê com alegria, dê como ato de louvor. Porque quando Jesus, o Cristo, se torna a sua, a minha, a nossa fonte, não vivemos apenas pedindo chuva, nós também nos tornamos chuva na vida de alguém, meu irmão, minha irmã. E assim, aqui, queridos, hoje nós vamos começar de forma simples, como assim, uma criança aprendendo, como os apóstolos estavam aprendendo a palavra de Cristo Jesus. Quem é Jesus? A Bíblia apresenta Jesus com muitos nomes, queridos. Cada nome revela quem ele é. Isaías capítulo 9, 6, porque um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, o profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 9, 6, meu querido, minha querida. Jesus é maravilhoso conselheiro, ele orienta quando estamos perdidos. Jesus é o Deus forte, ele sustenta quando somos fracos. Jesus é o príncipe da paz, ele acalma a tempestade, minhas, suas internas, meu irmão, minha irmã. Porque João nos relata no Novo Testamento 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Jesus é o caminho quando sabemos para onde ir. A verdade quando o mundo está confuso. E Jesus é a vida quando eu, você, nós sentimos vazio, meu querido, minha querida. João capítulo 8, Novo Testamento, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Lógico, ele é Jesus, a luz. Quando tudo parece escuro, Jesus ilumina a sua, minha, nossa vida. E Jesus, quem é Jesus? Eu sou o bom pastor. João 10, 11 nos relata. O bom pastor faz o quê? Protege, cuida, guia, não abandona. Meu irmão, minha irmã. E Jesus também. E quem é Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo João, versículo 25. Quando algo parece morto, esperança, sonhos, fé, Jesus, o Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, pode trazer vida novamente na minha, na sua, na nossa vida, meu querido, minha querida. E Jesus também é o alfa, o ômega e também o princípio e o fim. Em Apocalipse, capítulo 1, 8, o último livro do Novo Testamento e da Bíblia Sagrada. Ele é o começo, ele é o fim e é o eterno. Apocalipse 1, 8. Se alguém nunca leu a Bíblia, meu irmão, minha irmã, imagine que seu coração é como um copo vazio. Você tenta encher com dinheiro, sucesso, aprovação, distrações, mas continua vazio. Porque Jesus tem relatado, e João tem escrito no Evangelho do Novo Testamento dos Apóstolos. João 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo, venha a mim, venha a mim. Não é venha à religião, não é venha ao sistema do mundo, é venha a mim. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, meu querido, minha querida. João capítulo 1, 29, que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, o Cristo, é Rei dos Reis. Apocalipse 19, 16. Porque Jesus é o Salvador. Lucas 2, 11 nos relata. Porque Jesus é o Emanuel. Onde Mateus nos relata em 1, 23. Deus conosco. Jesus é a rocha. Capítulo 1, Coríntios 10, versículo 4. E Jesus é o pão da vida. João 6, 36. Jesus é a água viva. João 4, 14. Meu irmão, amar Jesus é maravilhoso. Agora, seguir Jesus, muitos pensam que é prisão. Não, meu irmão, não é prisão. Seguir Jesus é libertação. Seguir Jesus é libertação, não é prisão. Prisão, o mundo te oferece. Satanás te oferece na primeira e segunda camada dos principados e potestades desse mundo macabro e tenebroso, que se materializa em governo, em famílias, em esposas, em maridos, em filhos, em tudo que está ao teu redor, meu irmão, minha irmã. Isso é através das drogas, das mentiras, da prostituição, de vícios escondidos, de mentiras e falsos profetas, lobos com peles de ovelhas. Se materializa tudo aí, meu irmão, minha irmã. Porque Cristo é liberdade. Seguir Jesus Cristo não é prisão, é libertação, meu irmão. Porque João capítulo 8, 36 nos diz: se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do medo, livre da culpa, livre da escravidão do pecado, livre da ansiedade que domina. Cristo Jesus é libertador. Cristo Jesus é o príncipe da paz. Cristo Jesus é o médico dos médicos. Cristo Jesus é o amigo mais fiel. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Negar que existem batalhas espirituais, ver demônios em tudo,
meu irmão, minha irmã. Isso, queridos, o verdadeiro evangelho não vive de extremo. Ele vive na verdade. Jesus Cristo é libertação, não prisão. Isso é absolutamente bíblico. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre do pecado, da culpa, da condenação, da escravidão interior, da mentira sobre quem somos, do domínio do mal. Cristianismo não é prisão moral, cristianismo não é opressão psicológica, cristianismo não é controle humano. Cristianismo é libertação do poder do pecado sobre os principados e potestades. Sim, meu querido, minha querida. A Bíblia Sagrada fala de principados e potestades, mas precisamos entender corretamente. Eles não se materializam automaticamente em tudo ao seu redor. Eles operam através de sistemas injustos, mentiras estruturadas, cultura que normalizam o pecado, estruturas que incentivam corrupção. Mas cuidado aqui, irmãos, online presencial. Nem todo governo é demônio, nem toda família é principado, nem todo conflito é potestade, nem todo problema é Satanás. Às vezes é carne, pecado pessoal, imaturidade, consequência de escolhas também erradas. Discernimento espiritual não é paranoia espiritual, meu querido, minha querida. Como o mundo aprisiona, você, eu, nós, o mundo oferece prisão em camadas. Primeira camada, prazer, droga, sexo desordenado, pornografia, ganância, mentira, vícios emocionais. Não parece liberdade? Mas vira dependência. Segunda camada, dos potestades, identidade falsa. Você é o que sente, você é o que deseja, você é o que consome, você é o que perfuma, e isso cria prisão interna. E tem mais camada, querido, a mentira. A terceira camada é a mentira espiritual. Falsos profetas, evangelho diluído, religião sem arrependimento, mudança de comportamento e salvação, cristianismo sem cruz. Isso é mais perigoso ainda do que tudo, meu irmão. E lobos em peles de ovelha. Sim, existe. Jesus Cristo alertou. Mas aqui eu lhe digo algo mais profundo, meu querido. O maior perigo não é o lobo externo, é o coração não convertido. Porque uma pessoa verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo tem discernimento, discerne, tem amadurecimento, amadurece. Não é facilmente manipulada. O problema é quando queremos um evangelho que nos agrade, nos massageia os nossos egos, as nossas caixinhas de desejos escondidos. O problema é quando queremos um evangelho que nos agrada. Não um evangelho que nos confronta. Meu irmão, minha irmã. E a Bíblia nunca ensina a demonizar pessoas. A Bíblia ensina a lutar contra o pecado, meu irmão. Pessoas são alvos de redenção. O pecado é o inimigo, meu irmão. Se eu, você, nós começarmos a enxergar tudo como manifestação direta de trevas, podemos cair também em paranoia espiritual, divisão familiar, orgulho religioso, isolamento. E isso também não é liberdade, meu querido, minha querida. O que é verdadeira libertação? Então, meu amado, minha amada, libertação não é gritar mais alto, acusar sistema, ver demônios em tudo, viver em guerra constante. Libertação é arrependimento real, mudança de comportamento, ruptura com o pecado oculto. Meu irmão, minha irmã, ter uma disciplina espiritual, responsabilidade pessoal, meu querido, minha irmã, submissão à palavra de Deus. Porque Jesus Cristo liberta a sua, minha, a nossa mente. Porque Jesus Cristo organiza a vida. Porque Jesus Cristo não cria caos, meu irmão, minha irmã. Se há drogas, largue, meu querido, minha querida. Se há pornografia, confesse. Se há mentira, abandone. Se há vícios escondidos, quebre hoje. Se há manipulação espiritual, saia, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. E assim, meu irmão, minha irmã. Se há religiosidade, meu querido, minha querida. Se há religiosidade sem conversão, arrependa-se. Mas também se há ódio político no coração, arrependa-se. Se há paranoia espiritual, arrependa-se. Se há orgulho religioso, arrependa-se. Porque libertação começa dentro. O verdadeiro cristianismo, meu irmão, minha irmã, tias, tios, primos, meu irmão lá é presencial. O verdadeiro cristianismo não vive apavorado com principados. Ele vive seguro na soberania de Deus. O verdadeiro cristianismo não é ingênuo. O verdadeiro cristianismo não é místico exagerado. O verdadeiro cristianismo não é frio racionalista. O verdadeiro cristianismo não é histérico espiritual. O verdadeiro cristianismo é firme, é equilibrado, é santo, é humilde e é obediente. Meu irmão, minha irmã. Você quer levar, meu irmão, minha querida, hoje, um verdadeiro cristianismo para a sua casa? Ou quer continuar na camada dos principados e das potestades? Meu irmão, minha irmã. Seguir Jesus é aprender a confiar, é aprender a descansar, é aprender a amar. Ele não rejeita quem chega, ele acolhe. Porque Jesus, Mateus capítulo 11, 28, disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje essa é a entrada, meu irmão, para a sua vida. Essa é a porta para você. Venha conhecer Jesus, venha amar Jesus, venha seguir Jesus, o mais importante. Porque quando Jesus se torna a sua, minha, nossa fonte,
A vida começa de verdade, meu irmão. Você começa a ter sentido, meu querido e minha querida. Hoje, meu irmão, minha irmã, nessa mensagem, nessa meditação, temos algo profundo aqui. Porque nós pensamos que entendemos Jesus, mas muitas vezes estamos exatamente como os apóstolos estavam. Andando com ele, ouvindo Jesus, o Cristo, vendo milagres, e ainda assim, não compreendendo totalmente o que Jesus, o Cristo, o Príncipe da Paz, veio fazer. Meu irmão, minha irmã. Lucas, no Novo Testamento, capítulo 18, 31, 34. Tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e tudo se cumprirá. O Filho do Homem será entregue, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E ele nada disso entenderam. E eles nada disso entenderam. Irmão online presencial, queridos, queridas, tias, primos, diácono, pastores, pastoras, veja isso com carinho. Jesus explicou claramente. Falou sobre sofrimento, falou sobre cruz, falou sobre ressurreição, e mesmo assim, eles não entenderam. Imagine, meu querido, minha querida. Imagine uma criança ouvindo algo muito grande, muito complexo. Lógico, ela escuta as palavras, mas ainda não tem estrutura interna para compreender. Assim somos nós. Às vezes ouvimos: Jesus o Cristo é Salvador, Jesus o Cristo morreu por nós, Jesus Emmanuel, Deus conosco, ressuscitou, mas nós não entendemos a profundidade. Não é verdade, meu querido? Porque o apóstolo João, capítulo 2, 22, ele nos relatou, e nos relata, quando Jesus falou: quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que lhes dissera isto. Veja aí, só depois, medite aí, só depois eles entenderam, os apóstolos. Isso é importante. O entendimento, lógico, é processo. O entendimento é crescimento, o entendimento é revelação progressiva. Mas você pergunta: o que Jesus veio fazer? Irmão, minha irmã, queridos, para você ou para alguém, online presencial ou família, para quem nunca ouviu, minha amiga, meu amigo, para quem nunca ouviu o Evangelho, nunca leu o Evangelho, existe uma passagem que eu quero te mostrar agora. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, meu irmão, minha irmã, online presencial. Jesus veio buscar quem estava perdido. Perdido em culpa. Jesus veio buscar quem estava perdido em medo. O Deus Jesus, o Cristo, o Verbo que se fez carne e viveu entre nós. Ele veio buscar quem está perdido em pecado, perdido em religiosidade vazia e perdido em autossuficiência, meu querido, minha querida. Porque o apóstolo João, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16, nos relata: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus veio porque Deus ama. Não foi acidente, não foi improviso, foi plano eterno. Os apóstolos queriam outra coisa. Eles achavam que Jesus seria um rei político, um libertador militar, algo que derrubaria o poder da maior potência do mundo da época, Roma. Mas Jesus veio para fazer algo maior do que aquilo. Onde João, capítulo 18, versículo 36, nos relata: o meu reino não é deste mundo. Ele não veio conquistar território, veio conquistar corações, meu irmão, minha irmã. E nós hoje, quantas vezes esperamos que Jesus resolva apenas as nossas circunstâncias? Não é verdade, meu querido, minha querida? Resolver o meu problema financeiro, resolver o meu emprego, resolver a minha saúde. E ele até pode fazer isso, mas ele veio fazer algo mais profundo, conforme o profeta Ezequiel, capítulo 36, 26. Dar-vos-ei um novo coração. Dar-vos-ei um coração novo. Jesus veio o quê? Transformar por dentro. Veio transformar por dentro. Quem crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. João 7, versículo 38. Novamente, quem crer em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Os apóstolos só entenderam isso depois da cruz, depois da ressurreição, depois do Espírito Santo. Porque Atos capítulo 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. A compreensão veio com o Espírito, meu querido, minha querida. Talvez você esteja dizendo: eu não entendo tudo isso. Tudo bem, tudo bem. Os discípulos também não entenderam de imediato. Mas eles, os discípulos, permaneceram com Jesus. E permanecer é o segredo. Meu irmão, minha irmã. João capítulo 15, 5. Eu sou a videira. Quem permanece em mim, esse dá muitos frutos. Você não precisa entender tudo hoje, agora. Você precisa caminhar com o príncipe da paz, Jesus. O alfa, o ômega. Quem é Jesus, afinal, meu irmão, minha irmã? Ele é rei dos reis. É príncipe da paz. É o cordeiro de Deus. É água viva. É pão da sua, da minha, da nossa vida. Ele é a luz do mundo.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas, é a rocha eterna, é o Emmanuel, Deus conosco. Meu irmão, minha irmã. Então, queridos, talvez hoje você esteja dizendo, eu ainda não entendo tudo. Tudo bem, o apóstolo também não entendia. Mas Jesus continua fazendo, continua salvando, continua transformando, continua sendo fonte. E quanto mais caminhamos com Cristo Jesus, mais o Espírito Santo nos revela quem verdadeiramente Ele é, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, queridos, porque a palavra de Deus não é complicada, ela é, ao contrário, ela é profunda, mas é amorosa, meu querido. Conforme o profeta Ezequiel do Antigo Testamento, ele nos falou, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. O profeta Ezequiel escreveu isso século antes, meu irmão, minha irmã, séculos antes de Jesus nascer em Belém. Deus já estava prometendo algo. Mas o que é um coração novo? Pode perguntar e deve perguntar. Isso não é uma cirurgia física, não é trocar o órgão do peito, é transformar a parte interior, minha, sua, nossa, da pessoa, é retirar a dureza, é tirar a frieza, é tirar o orgulho endurecido. Deus estava dizendo, eu vou mandar você por dentro, eu vou mudar você por dentro. Isso é maravilhoso, porque muitos de nós tentamos mudar comportamento, mas Deus promete mudar o coração, meu querido, minha querida. Conforme o apóstolo João do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 38, ele falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. O apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo registrou essas palavras. Jesus está conectando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. O que o profeta Ezequiel prometeu, Jesus cumpriu. O coração novo se torna fonte, o espírito novo se torna rio, meu irmão, minha irmã. Os apóstolos ouviram isso ao vivo, mas eles não entenderam totalmente naquele momento, meu irmão. Conforme o próprio apóstolo João escreve novamente, João capítulo 12, 16, os seus discípulos não entenderam isso a princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram. Percebe? Eles andam com Jesus, viam milagres, ouviam ensinamentos e mesmo assim, não compreendiam tudo. Isso nos ensina algo muito importante. Você não precisa entender tudo hoje para caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Conforme o evangelista Lucas registra no capítulo 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Quem abriu o entendimento? Lógico, Jesus. Jesus não foi estudo intelectual apenas, não foi força humana, foi revelação, meu querido, minha querida. Nós somos como os apóstolos. Achamos que sabemos tudo. Muitas vezes não compreendemos o que Jesus faz. Jesus veio como Cordeiro de Deus, conforme o apóstolo João nos relatou em João 1, 29, versículo. Jesus veio como Príncipe da Paz, como João 14, 6 nos relatou. Jesus veio como caminho, verdade e vida. O Rei dos Reis veio como Emmanuel, Deus conosco. Mas os discípulos esperavam outro tipo de Messias. Eles queriam um libertador político. Jesus veio como libertador espiritual, meu querido, minha querida. Conforme o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso muitos não entendem Jesus. Porque entendimento espiritual não nasce apenas de lógica, nasce do Espírito. E voltando às promessas do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel disse, coração novo. João registrou Jesus dizendo, rios correrão do interior. Veja essa conexão maravilhosa aqui, meu irmão, minha irmã. Coração transformado, vida transbordando, vida transbordada. Meu irmão, minha irmã, vida transbordada. Você permanece, você caminha, você ouve, você ora. E aos poucos, o entendimento se abre, meu querido, minha querida. Assim é andar com Jesus. Meu irmão, minha irmã, os apóstolos não entenderam tudo de imediato. Nós também não entendemos tudo. Mas uma coisa é certa, Jesus continua fazendo, Jesus continua salvando, Jesus o Cristo continua curando, Jesus continua libertando, continua sendo fonte. E quando o Espírito Santo abre os nossos entendimentos, o que antes era confuso, meu irmão, minha irmã, se torna um portal espiritual na nossa vida aberto, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus, o apóstolo João nos relatou, 16:12, que Jesus escreve no Novo Testamento, João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Guarda essa palavra. Mas vós não o podeis suportar agora. Olha que coisa forte. Que meditação forte. Jesus estava dizendo, você ainda não consegue compreender tudo.
Não era falta de amor, não era falta de presença, era falta de maturidade espiritual naquele momento. E assim somos nós. Há coisas que Deus ainda não revelou, porque ainda não estamos preparados. Meu irmão, minha irmã. Conforme o evangelista Lucas registra também, capítulo 20, fala, porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. Primeiro o coração arde, depois o entendimento se abre. Muitos querem entendimento sem transformação. Na verdade, meu querido, minha querida, irmão online presencial, mas Deus começa pelo coração. Assim como o profeta Ezequiel já tinha falado, conforme o profeta Ezequiel no Antigo Testamento. 36, 26. Dai-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Deus não prometeu primeiro informação, Deus prometeu transformação. Porque quando o coração muda, a mente sua, minha, nossa, começa a compreender. O que os apóstolos esperavam, meu irmão, minha irmã? Eles esperavam um rei terreno como o povo de Israel. Conforme o evangelho de segundo Lucas nos relata, Lucas 19, versículo 11. Cuidavam que o rei de Deus se manifestaria imediatamente. Eles pensavam, ó, agora Roma vai cair, agora Jesus vai assumir o poder. Mas Jesus veio estabelecer outro tipo de reino, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo declara, onde João nos relata no capítulo 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Jesus, o Cristo, não veio dominar politicamente, ele veio libertar espiritualmente. Eu, você, nós, das garras dos principados e potestades, meu irmão, minha irmã, desse mundo macabro, tenebroso, do Satanás, do príncipe dos demônios. Nós também erramos essa expectativa. Hoje nós fazemos igual. Queremos Jesus, o Cristo, como solucionador dos nossos problemas. Mas Jesus é pão da vida, é luz do mundo. Jesus é a ressurreição e a vida, é o bom pastor, é o alfa e o ômega. Meu irmão, minha irmã, ele é muito maior do que aquilo que pedimos. Rios de águas vivas. Conforme o apóstolo, isso que Jesus é, rio de águas vivas. Conforme o apóstolo João registra, João 7,39, meu querido, minha querida. Isso ele disse do Espírito. Somente depois do Espírito Santo descer em Atos 2, é que os discípulos entenderam completamente. Conforme Atos dos Apóstolos, Atos 2, capítulo 2, versículo 4 no Novo Testamento. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Antes do Espírito, medo. Depois do Espírito, ousadia. Antes da cruz, confusão. Depois da ressurreição, convicção. Meu irmão, imagine você que está aprendendo a ler. Você lembra quando você começou a ler? No começo você junta sílabas, depois palavras, depois entende frases. Assim é com Jesus o Cristo. Primeiro você conhece, depois você confia e depois você entende. Porque o que Jesus faz e o que ele fez, ele continua fazendo. Ele continua salvando, libertando, transformando, sustentando, intercedendo por você, por mim, por nós. Meu irmão, Jesus não parou, ele continua agindo. E por que isso é tão maravilhoso e tão profundo? Porque significa que seus apóstolos demoraram a entender e mesmo assim foram usados poderosamente. Você, eu, nós também podemos. Você também pode. Minha irmã querida, meu irmão querido. Online presencial, canal, família, tias, tios, primos. Você também pode. Nós podemos. Você não precisa ter tudo claro agora. Você precisa permanecer. Conforme o Senhor nos ensina, João capítulo 15, 4. Permanecei em mim. O entendimento vem com permanência. Meu irmão, minha irmã. Os apóstolos não entenderam a cruz. Os apóstolos de Cristo Jesus não entenderam a morte. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo não entenderam o silêncio do sábado. Os apóstolos de Cristo Jesus não entenderam. Como nós muitas vezes estamos aqui não entendendo. Mas quando veio o domingo, eles entenderam. Meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja vivendo o sábado. Mas o domingo vem. Porque Jesus é príncipe da paz. É o rei dos reis. Cordeiro de Deus. Água viva, o pão da vida. Estrela da manhã, caminho, verdade e vida. E Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Ele continua fazendo o que sempre fez, transformando o seu, o meu, o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, queridos, queridas, Jesus, meu irmão, ele é aonde vai te libertar, me libertar e me libertou, queridos, queridas. Pode ter certeza, meu irmão, que esse Deus está vivo. Esse Deus está vivo. A rocha, a água e o entendimento que ainda não veio, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus é o maná, Jesus é o pão do céu. Conforme o apóstolo João escreveu no Novo Testamento, relatando João 6, capítulo 32 a 35. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Veja que conexão linda com o Antigo Testamento.
o povo caminha o maná, meu irmão, conforme o livro de Êxodo, capítulo 16, 4. Eis que vos farei chover pão do céu. Eis que vos farei chover pão dos céus. Mas aquele pão era temporário. Eles comiam hoje e tinham fome amanhã, não é verdade? Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro pão. Não é só alimento físico, é sustento eterno, meu irmão. Conforme o livro de Êxodo 17, 6. Ferirá a rocha e dela sairá o quê? Água. E o povo beberá. A rocha foi ferida e a água saiu. Agora, escute com atenção. Conforme o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios 10, 4. E a rocha era Cristo. A rocha não sou eu, a rocha não é você, não é Judas, não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é ninguém. A rocha era Cristo. Paulo, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, explica algo que o povo do deserto não sabia. Aquela rocha apontava para Jesus, o Cristo. A rocha foi ferida, Jesus foi ferido. Conforme o profeta Isaías, no Antigo Testamento. Isaías 53, 5 nos relata. Ele foi ferido pelas nossas, pelas nossas transgressões. Moisés bateu na rocha. Jesus foi o quê? Ferido na cruz. Da rocha saiu água. Da cruz saiu o quê? Salvação, meu querido, minha querida. E assim, quando nós voltamos para aqui, João 7, conforme o apóstolo João registra no Novo Testamento, capítulo 37, 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rio de águas vivas correrão do seu interior. Isso ele disse do Espírito. A água flui de Cristo, ou flui de quem crê, meu querido, minha querida. Podemos meditar aqui com calma. Cristo, primeiro, é a fonte. João nos relata, Novo Testamento, capítulo 4, 14. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Veja a ordem, querido. A água vem de Jesus, mas passa a jorrar dentro de quem crê. Jesus, o Cristo, é a fonte original. Eu, você, nós somos os canais. Nós somos canais de águas, meu querido, minha querida. A pergunta que eu faço para você. Você está tentando ser fonte ou está conectado à fonte? Se você tenta produzir água sozinho, seca, ou se você tenta viver de religião sem Cristo, seca. Mas se você bebe de Cristo, então o Espírito Santo flui na sua, na minha e na nossa vida, querido, querido. Meu irmão, minha irmã. Moisés cometeu erro e o erro de Moisés, existe uma mensagem e uma meditação. Moisés foi instruído a falar com a rocha, conforme Números capítulo 20, de 8 a 12. Ele, Moisés, irritado, bateu 2 vezes e sofreu disciplina. Por quê, meu querido? Porque a rocha já tinha sido ferida antes. Era para bater uma vez, não 2 vezes. Cristo seria ferido uma vez, porque a rocha já tinha sido ferida. Hebreus nos relata no capítulo 9, 28. Cristo foi oferecido uma única vez. A rocha não precisava ser ferida novamente. Aqui está um ponto muito forte para nós, meu irmão, minha irmã. Quando agimos na irritação, quando agimos no orgulho, quando agimos fora da obediência, perdemos algo. Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. E assim somos nós, meu irmão, minha irmã. Minha querida irmã online presencial, meu irmão, você, família, você está bebendo na rocha ou está falando com ela? Você está tentando resolver na força ou está confiando na palavra? Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, a rocha de Deus, meu amado. No Antigo Testamento, rocha no deserto. Novo Testamento, Cristo na cruz. Em nós hoje, Espírito Santo fluindo. E no fim, conforme o livro de Apocalipse nos diz, capítulo 22, Apocalipse 22, 1. Mostrou-me o rio da água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que poderosa a revelação final. No começo, rocha no deserto. No meio, Cristo ferido na cruz. E no fim, rio eterno fluindo do trono. Meu irmão, não é apenas debate ideológico. A pergunta não é de onde flui exatamente. A pergunta é, queridos, você está bebendo? Porque quem bebe não vive em revolta como em Meribá. Não vive em rebelião. Não vive em murmuração. Não vive espiritualmente seco. E nós continuamos, porque ainda não fechamos, meu querido. Meu irmão, minha irmã. Qual é a água que você está bebendo hoje, meu querido, minha querida? Jesus havia dito que o pão que deveria ser comido não era apenas o maná do deserto. Moisés deu a você pão do céu, lá no deserto. Mas eu, Jesus Cristo, sou o verdadeiro pão do céu. Moisés, Jesus disse, deu água para vocês no deserto. E vocês estão bebendo essa água, jogando-a sobre as cabeças, celebrando os ritos. Mas eu sou aquele que dá a água da vida. Mais uma vez, Jesus está usando toda a simbologia do povo de Israel, está usando todos os ritos, toda a liturgia de Israel para falar do Deus vivo,
o verbo que se fez carne e viveu no meio de nós. Falar de si mesmo. Mas João, o apóstolo, precisa fazer essa nota, essa ressalva, que a água que flui é o Espírito, porque aquele pessoal, queridos, não estava entendendo direito, não estava entendendo que estavam abandonando Jesus, não estava entendendo que estavam querendo matar Jesus. Não devia ser fácil entender o que Jesus realmente estava falando, meu querido, minha querida, como muitos de nós hoje ainda não entendemos. Eles não entenderam quando Jesus transformou a água em vinho. Muitos de nós não entendemos. Não entendemos quando Jesus transformou a água em vinho. Na festa de casamento em Caná da Galileia. Não entenderam que aquele vinho representava o seu sangue. Não entenderam quando Jesus disse para destruir o templo que ele levantaria outro em 3 dias. Não entenderam que ele falava do seu corpo. Não entenderam quando Jesus disse para comer a sua carne e beber o seu sangue. Os apóstolos, assim como nós, hoje não entendemos. E eles não entenderam aqui também que quando Jesus fala da água, ele está falando do Espírito. E até hoje fazem debate. 2000 anos passaram e ainda discutimos se a água flui do interior de quem crer ou do interior de Cristo, meu querido, minha querida. Se Cristo é a fonte da água viva ou se a água viva está dentro de quem crê, meu irmão. E o apóstolo Paulo, em capítulo 1 Coríntios, quando ele escreve para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, explica que a rocha no deserto era Cristo. Quando o povo estava no deserto, foram até um lugar chamado Maribá, que significa rebelião. Estavam com sede. Moisés recebeu ordem de falar com a rocha, mas irritado, imagine, ele bateu 2 vezes na rocha. E por causa disso sofreu disciplina severa de Deus. E não entrou na terra prometida. Então, o apóstolo Paulo diz, a rocha era Cristo. E até hoje discutimos, a água flui de Cristo ou flui de nós? Nós que cremos em Cristo, temos uma fonte dentro de nós. É por isso que não temos sede? É isso que ele quis dizer? Meu irmão, minha irmã, eu acho que nós ainda não entendemos completamente o que Jesus dizia, como os apóstolos, ou o que Jesus está dizendo aqui. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, isso precisa ser tratado com temor, com equilíbrio, com maturidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, eles não entenderam. Eles não entenderam, meu irmão, minha irmã. Conforme o apóstolo João escreve no Novo Testamento, João 6, de 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu. Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo aqui algo simples e profundo. O maná sustentava o corpo, mas Jesus, o Cristo, sustenta a alma. Meu irmão querido, minha irmã querida, online presencial, família. Você pode ter comido na massa e ainda estar vazio por dentro. Jesus não veio apenas alimentar o físico, ele veio salvar o eterno. Meu irmão, minha irmã, conforme o apóstolo Paulo escreveu lá para 1 Coríntios 10, 4, a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Isso muda tudo. A rocha foi ferida, Cristo foi ferido. Conforme o profeta Isaías tem tão maravilhosamente essa conexão linda. Conforme o profeta Isaías no Antigo Testamento. Isaías 53, a gente voltando para lá, 53, 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A água no deserto sustentou um povo físico. O sangue na cruz sustenta nós hoje espiritualmente. Salva a humanidade inteira, meu irmão, minha irmã. De onde flui a água, meu querido, minha querida? Aonde é que flui? Quando Jesus fala de comer carne e beber sangue. Muitos discípulos não vão embora. Eles escutam literalmente, Jesus fala espiritualmente. Quando Jesus fala da água viva, há debate até hoje. Isso não ensina algo, meu irmão. Há debate até hoje. Isso nos ensina algo poderoso. Revelação não é automática. Compreensão espiritual é progressiva. O problema não é não entender, o problema não é a dúvida, o problema é a arrogância. Os discípulos muitas vezes não entendiam, mas permaneciam. Muitos hoje não entendem e vão embora. A diferença entre o verdadeiro discípulo e o curioso religioso é o discípulo permanece, mesmo sem entender tudo. Meu irmão, minha irmã, meu Deus querido, Cristo é a fonte, mas o Espírito Santo passa a habitar dentro de quem crê. Cristo Jesus é o reservatório eterno, nós somos canais. Sem Cristo não há água. Com Cristo existe rios imensos na sua vida, meu irmão. O problema não é teológico, o problema é espiritual, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E assim, meu amado, minha amada, esta é a mensagem da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, até onde que nós vamos deixar a água fluir na nossa vida? A água flui da onde? Do interior do crente? É porque Cristo está nele. Se fluir de Cristo é porque Cristo é a fonte. Na prática não existe contradição quando entendemos a união com Cristo, meu irmão, minha irmã. Jesus quase nunca falava de forma direta, ele falava em metáforas, símbolos, figuras, camadas espirituais. Por quê? Porque o evangelho não é só informação, é transformação. Quem só busca lógica externa, perde. Quem busca com humildade, recebe luz progressiva, querido. 2000 anos e ainda discutimos. Discutimos o texto e não viver o texto. Debater se a água flui daqui ou dali e não ter espírito nenhum fluindo. Meu irmão, minha irmã, saber defender uma posição e não ter arrependimento real.
ter argumento e não ter santidade. Isso é o que Paulo chamaria de conhecimento que ensoberbece, meu irmão. O que isso nos ensina hoje? Humildade. Humildade. Nós não entendemos tudo. Nem os apóstolos entenderam tudo no começo. Mas nos ensina também a dependência de Espírito Santo, do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a Bíblia vira debate acadêmico. Com o Espírito Santo, a Bíblia vira vida, vira arrependimento, mudança de comportamento e salvação. E perseverança. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Pedro também não entendeu tudo, mas disse: para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Esse é o coração do verdadeiro cristão, meu irmão. Talvez você esteja dizendo: eu não entendo tudo, eu não tenho dúvidas, eu não consigo explicar. Mas a pergunta mais importante não é: você entende tudo? É: você permanece com Jesus o Cristo? Porque fé não é entender completamente. Fé é confiar e obedecer mesmo enquanto aprende. O verdadeiro cristianismo não é ganhar debate teológico. O verdadeiro cristianismo não é saber explicar cada metáfora, ter opinião sobre cada controvérsia. O verdadeiro cristianismo é crer em Cristo Jesus como Senhor, arrepender-se do pecado, mudar de comportamento, receber o Espírito Santo e andar em santidade, permanecer até o fim. 2000 anos se passaram e ainda debatemos, questionamos. Mas a pergunta do céu continua a mesma. Você nasceu de novo? O Espírito Santo habita em você? A transformação real? Existe arrependimento? Porque quem tem o Espírito não apenas discute a água viva, ele transborda a água viva. Meu querido, minha querida, transborda a água viva. E assim, meu querido, minha querida, é aonde todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Assim, o profeta Isaías no Antigo Testamento é claro. O que Isaías está dizendo? Que até aquilo que achamos bom, quando não nasce de um coração transformado, pode estar contaminado, meu querido. O que pecado escondido, ressentimento acumulado, orgulho guardado, amargura não tratada, hipocrisia religiosa. Você pode jogar perfume por cima, mas o cheiro continua, meu irmão. Jesus ensinou sobre isso, conforme o Evangelho segundo Mateus 23 a 27. Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos. Jesus estava dizendo, o problema não é o externo, é o interno. Não adianta limpar a fachada se o interior está em decomposição espiritual, querido. Que está hoje te incomodando dentro de você, de mim. Jesus, isso não é uma pergunta confortável, é uma pergunta transformadora. Você está guardando algo que Deus já mandou você jogar fora? Em nossa terapia espiritual, querido. Meu irmão, minha irmã, em Números 20, 13, diz assim: essas são as águas de Maribá, onde os filhos de Israel contenderam. Maribá significa rebelião. Reclamação gera cheiro ruim. Rebelião gera contaminação espiritual. E Moisés, irritado, feriu a rocha. Irritação não trata também. Não trata, meu querido. Quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Apóstolo Paulo escreveu para Efésios capítulo 4, 22. Não é esconder, meu irmão, minha irmã, é remover. E como nós tiramos tudo que nos perturba e nos confronta? Capítulo 1, João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confessar é abrir, é admirar, é parar de justificar. Você prefere conviver com o cheiro, com o pecado, ou enfrentar o processo de limpeza? Porque limpeza dói, confronto dói, arrependimento dói, mas cura, meu irmão, minha irmã. Jesus não entra à força, mas Ele entra para purificar. Ele falou e relatou assim em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Meu irmão, minha irmã, se existe algo que não está bem espiritualmente te incomodando e que não é perfume, tire, arrependa-se, confesse e mude e deixe a água viva lavar. Meu irmão, minha irmã, deixe a água viva lavar, porque Jesus está presente de você. Porque assim, meu querido, minha querida, depois que Jesus falou sobre comer de seu corpo e beber de seu sangue, conforme João capítulo 7, 1, Jesus percorreu a Galileia ali, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar a vida dele. Queriam matar Jesus. Meu irmão, minha irmã. Porque no capítulo 5, versículo 16, o pessoal começou a perseguir Jesus. João capítulo 5, 16. E por isso os judeus perseguiam Jesus. Por isso os judeus perseguiam Jesus. E agora no capítulo 7, versículo 1, já estão querendo matá-lo. Jesus ficou na Galileia, no norte ali, perto do mar da Galileia, em Cafarnaum, percorrendo as aldeias da região. Não foi para a Judéia, no sul, em Jerusalém. Os discípulos insistiam com ele para que fosse para a Judéia. João 7, versículo 3, 4. Eles diziam: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Era como se estivesse dizendo: Jesus, o artista, tem que ir aonde o povo está. Jerusalém vai bombar nesses dias. Por quê? Porque era a festa dos tabernáculos.
Os judeus, querido meu irmão, iam às vezes ao ano, 3 vezes ao ano a Jerusalém, na Páscoa, no Pentecoste e na festa dos tabernáculos. Era a festa das cabanas. O povo morava em cabanas por alguns dias para lembrar os 40 anos que viveram no deserto. Conforme Levítico 23, 42, 43. Habitareis em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Quando os tirei da terra do Egito. Meu irmão, minha irmã, eles agradeciam a colheita, a prosperidade da terra, a fertilidade, o fruto da abundância. Mas também lembravam que, no deserto, Deus supriu todas as necessidades deles. Todas as necessidades deles. E nada deixou faltar. Meu irmão, minha irmã. Agora, vamos entender isso com carinho, meu irmão, minha irmã. Como nós podemos meditar nessa palavra. Deus mandou o povo morar em cabanas por alguns dias. Por quê? Para lembrar que um dia eles não tinham casa fixa, não tinham estabilidade, viviam dependente de Deus. Deus mandava o povo lembrar da fragilidade. Porque quando esquecemos o deserto, começamos a achar que a prosperidade é mérito seu, meu, nosso, meu querido, minha querida. Jesus não foi quando queria. Os discípulos diziam, vai para Jerusalém, mostra quem você é. Mas Jesus não vivia de agenda humana. João 7,6. O que ele falou? João, meu tempo ainda não chegou. Jesus não se move por pressão. Cristo Jesus se move por propósito. Propósito. Meu irmão, minha irmã. Quantas vezes queremos aparecer? Quantas vezes queremos reconhecimento? Quantas vezes queremos palco? Mas Jesus, o Cristo, ensina, obediência é maior que visibilidade, meu querido, minha querida. Capítulo 5 nos mostrou perseguição. Do capítulo 7, intenção da morte. A rejeição cresce. E aqui está um ponto forte, meu querido, minha querida. Seguir Jesus, não garante aplausos, garante transformação. Durante 40 anos, meu irmão, 40 anos. Deuteronômio 8, 24. Te sustentou no deserto, teu vestido não envelheceu. Deus sustentou tudo. E agora, na festa das cabanas, eles celebravam a abundância. Mas Jesus aparece ali dizendo, eu sou a verdadeira fonte. Ou seja, vocês celebram a água do passado, mas eu sou a água eterna. Meu irmão, minha irmã, você está celebrando bênçãos antigas ou vivendo dependência presente? Você, meu querido, minha querida, está morando em cabanas espirituais ou acha que já não precisa mais de depender? Prosperidade sem memória do deserto gera orgulho, meu irmão, minha irmã. O tabernáculo de Deus está com o homem. Apocalipse 21, versículo 3. A festa das cabanas apontava para algo maior. Não era apenas lembrar o deserto, era apontar para o dia em que Deus habitaria para sempre conosco. Jesus, ou Cristo, é o verdadeiro tabernáculo. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Meu irmão, Jesus diz aos discípulos, vocês vão à festa. Eu ainda não vou, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Assim como nos fala e relata no Novo Testamento, apóstolo João 7, versículo 8. Jesus ficou na Galileia. Mas no versículo 10, querido, diz que depois de seus irmãos subirem para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Jesus foi de forma discreta, estratégica e silenciosa. E ele sabia que havia perseguição em Jerusalém, conforme apóstolo João, capítulo 7, 14. Quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. A festa durava 1 semana e terminava no 8º dia. O 8º dia era mais importante. Nesse dia, os sacerdotes iam ao tanque de Siloé buscar água. Havia uma grande concentração de sacerdotes ao redor do tanque de Siloé. E ali, meu irmão e minha irmã, eles lavavam a água e derramavam sobre as escadarias do templo. E então, João nos relata em capítulo 7, 37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, o quê? Rios de águas vivas. Mas João continua no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A água representava na tradição de Israel, meu querido, minha querida, essa fonte espiritual. Na hora em que os sacerdotes estavam derramando água nas escadas do templo, Jesus declara, essa água, na verdade, aponta para meu espírito. Meu espírito. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, online presencial. Imagina essa cena. Tias, tios, primos, primas. Meu irmão carnal, cunhada, sobrinho, sobrinho. Imagina essa cena. Diácono, diaconisa, pastores, pastores, imagina essa cena. O sacerdote descendo até o tanque de Siloé, enchendo vasos de água, subindo as escadarias do templo, derramando água diante do povo. Era um símbolo. Era uma memória do deserto. Conforme Êxodo 17:3 no relato. Ferirás a rocha e dela sairá a água. Era a lembrança da provisão. Mas ali, no meio do ritual, Jesus grita. Ele não sussurra, ele grita. Ele não fala em segredo no ouvido, ele clama. Se alguém tem sede, não é sede
física. É sede de sentido, sede de paz, sede de identidade, sede de propósito. Se alguém tem sede, e assim, conforme o apóstolo Paulo, reconhecer que somos pecador. Então, se você hoje vive preso em pecados, escondido, vive na religiosidade, vive com culpa acumulada, vive performando santidade, vive tentando parecer forte, entre no seu quarto, feche a porta e se entregue para Jesus o Cristo. Confesse os seus pecados, assuma a sua responsabilidade, peça transformação, tenha mudança de comportamento, peça libertação, peça novo coração. E não apenas peça perdão, peça mudança, principalmente. Meu querido, minha querida. Porque graça que não transforma, não foi entendida corretamente, meu querido, minha querida. Nós vamos agora entrar em nossa oração de meditação no que nós meditamos na palavra de Deus, para ter uma nossa mudança completa e profunda hoje e sempre. Amém, amém, amém. Oremos, Senhor. Jesus, Filho de Deus vivo, Príncipe da paz, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que temos sede, não a sede superficial das emoções, não a sede passageira das circunstâncias, mas a sede profunda da alma que foi criada para o Senhor. Assim como disseste, Senhor, em João 7, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Nós hoje viemos, Senhor, estamos aqui reunidos como corpo de Cristo. Não viemos com máscara, não viemos com discurso pronto, viemos com sede. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a ter sede do que é eterno e não do que é passageiro. Senhor, Deus Pai, como disseste através do profeta Ezequiel, que o Senhor nos daria um coração novo. Nós pedimos, Senhor, troca o nosso coração, troca o nosso coração endurecido por um coração sensível à Tua, Senhor, a Tua voz. Um coração endurecido por um coração sensível à Tua voz. Tira de nós o coração que cava a cisterna rachada, Senhor, e coloca dentro de nós uma fonte que jorra vida eterna, e que o Deus Espírito Santo transforme o nosso interior, para que rios de águas vivas, fluam para abençoar os que estão ao nosso redor, Senhor. Senhor Jesus, a rocha espiritual do deserto, o Senhor foste ferido para que a água da vida jorrasse. Que nós, ó Deus, Jesus, nunca esqueçamos que nossa salvação custou sangue, ó Pai. Que nunca banalizemos, Senhor, Senhor, a cruz. Que ao bebermos, Senhor, da água viva, lembremos que ela flui porque o Senhor foste ferido por nós. Ensina-nos, Jesus. Ensina-nos a viver com gratidão e reverência. Viver com gratidão e reverência. Senhor, revela em nós hoje quais são as cisternas que ainda estamos cavando. Dinheiro, orgulho, controle, aprovação. Cura-nos, Senhor. Cura-nos da ilusão de que algo fora do Senhor pode saciar a nossa alma. Que possamos, Senhor, abandonar os reservatórios vazios e recorrer para a fonte que nunca seca, Senhor. Jesus, muitos de nós aceitamos uma ideia sobre o Senhor, mas não experimentamos o novo nascimento. Como dissesse a Nicodemos, precisamos, Jesus, nascer da água e do Espírito. Que nossa fé não seja apenas uma fé emocional, mas uma transformação espiritual, com arrependimento, mudança de comportamento, assim como aonde queremos é a nossa salvação. Senhor, Deus Pai, Senhor, se temos fome, que seja fome de justiça. Se temos sede, que seja sede da Tua presença. Reorienta, Deus, Senhor, os nossos desejos. Purifica os nossos apetites espirituais. Assim, Senhor, Jesus, o Cristo, cura nossas feridas, Senhor. O Verbo que se fez carne, o Senhor que curou leprosos, curou o cego de nascença, fez milagres. Cura, Senhor, cura as nossas feridas. Mesmo após aceitarmos o Teu nome, muitas feridas continuam. Cura-nos. Não apenas perdoa os nossos pecados, mas restaura a nossa alma. Que o Espírito Santo penetre nos lugares mais escondidos e profundos do nosso interior e traga luz aonde aí ainda existe, ainda há dor. Ó Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. Não queremos apenas que o Senhor resolva os nossos problemas. Queremos que o Senhor seja o nosso Senhor eterno, assim como a Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos ajuda a negar a nós mesmos e a viver rendido à vontade do Teu Filho amado Jesus o Cristo. Ensina-nos a permanecer no Senhor Jesus. Que não sejamos visitantes da fonte, mas morada do Espírito. Que os rios não fluam apenas em momentos emocionais, mas diariamente, a cada batida do nosso coração. Pai, purifica-nos. Se a água flui do interior, que o interior seja limpo. Lava-nos de todo orgulho, inveja, ira, ressentimento, arrogância, prepotência. E que a fonte não esteja contaminada, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, ó Pai.
Não a fé que busca milagres, mas a fé que confia mesmo no silêncio. A fé que permanece quando a fome tenta voltar, Senhor. Que nós, como congregação, sejamos canais de água viva. Que nossa comunidade não seja um reservatório fechado, mas um rio que abençoa os sedentos, Pai. Ó Jesus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Quando a sede parecer voltar, que o Senhor lembre-nos que a fonte está no Senhor. Que não confundamos, Senhor, emoções com presença espiritual. Ó Pai amado, ó Deus Espírito Santo, o Senhor é a água prometida. Vem habitar plenamente em nós. Não como visita, mas como governo. Assim, Senhor, quem tem sede que venha beber. O Senhor tem nos relatado em Apocalipse. Então prepara-nos, ó Pai, para o dia em que beberemos da fonte eterna de água viva, da fonte eterna diante do Teu trono, Senhor. Ensina-nos a reconhecer a nossa dependência diária do Senhor, porque nós secamos, e que o rio que flui de nós seja amor, amor pelos irmãos, pelas irmãs, pelos que não conhecem o Evangelho. Liberte-nos das fontes falsas, quebranta os ídolos do nosso coração. Senhor, mostra-nos aonde precisamos mudar. Dai-nos coragem, Pai, para abandonar o velho caminho, o velho homem. Jesus, o Senhor, o Messias, o nosso Salvador, o único a ser adorado, prostrado e louvado. Hoje nós não queremos apenas beber, queremos morar na fonte. Queremos que nossa vida seja assim, ó Pai. Queremos que nossa vida seja escondida no Senhor. Que nossos irmãos e irmãs presenciais e online experimente rios de águas vivas fluindo do interior pelo poder do Espírito Santo. Que nossa fome encontre o pão da vida. Que nossa sede encontre a água viva. E que nossa alma encontre descanso no Senhor. Em nome de Jesus, esse nome poderoso, o nome sobre todos os nomes. O libertador, o salvador, o alfa e o ômega, Senhor. Ó Pai amado, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Venha, Senhor Jesus. Venha, assim, o Filho de Deus. E que, ó Pai, nós estamos aqui clamando, como em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós estamos clamando assim, Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor com reverência, humildade, mas com o coração quebrantado. Não queremos apenas ouvir sobre a fonte, queremos beber, Senhor, beber. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma entrega real, Senhor, uma entrega real, que aonde a sede da alma encontra descanso na Tua presença, ó Pai amado. Ó Jesus, como escreveu o apóstolo Paulo, Senhor, o Senhor é a rocha espiritual que nos acompanha, mesmo quando caminhamos pelo deserto da dúvida, da insegurança. Mesmo, Senhor, o Senhor está presente. Ensina-nos a confiar em Ti, quando não vemos água ao redor, porque a verdadeira fonte está com o Senhor. Ó Jesus o Cristo, cumpre em nós a promessa de Ezequiel, remove o coração de pedra e coloca em nós um coração sensível ao Teu Espírito. Assim, ó Deus, cumpre em nós a promessa do profeta Ezequiel, que os rios de águas vivas fluam dentro de nós, não por nossos esforços, não por esforços humanos, mas pela habitação do Espírito Santo. Jesus o Cristo, pão da vida. Muitos de nós ainda sentimos fome, porque tentamos nos alimentar de coisas passageiras e coisas que apodrecem, não somente o corpo, mas a alma. Ensina-nos, ó Deus, a buscar o alimento eterno, aquele que não perece, Senhor. Senhor Jesus o Cristo, se a água flui do nosso interior, purifica o interior, Senhor. Assim leva-nos de toda, Pai. Lave-nos a nossa consciência de toda culpa, orgulho, amargura e traumas de infância. Que a fonte não esteja contaminada pelo pecado, Senhor. Ó Deus, Jesus o Cristo, não queremos apenas Te aceitar como solução. Queremos Te reconhecer como Senhor. Ajuda-nos a negar a nós mesmos, mas tomar a cruz e seguir o Senhor. Pai amado, é assim que nós queremos viver nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E até o último deitar do nosso corpo e último suspiro da nossa vida. Jesus, o Cristo, fortalece a nossa fé. Não uma fé baseada em emoções, mas uma fé enraizada na verdade eterna da Tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor disseste, conforme o Teu servo, apóstolo Mateus, vinde a mim e eu vos aliviarei. Nós trazemos nossas feridas, traumas, medos, abusos de infâncias. Trazemos tudo o que aquilo tem nos ferido até hoje. E assim, ó Deus, cura nossa alma. Traga o perdão em nossa mente. Ó Jesus, o Cristo, o Messias. Assim, ó Deus, livra-nos das falsas fontes. Que abandonemos as cisternas que não retêm água e, Senhor, que corramos para o Senhor, que é a fonte viva. Jesus, Pai amado, ensina-nos a permanecer no Senhor como o ramo permanente na videira. Sem o Senhor, secamos, Senhor. Com o Senhor, nós frutificamos. Frutificamos, Senhor.
Senhor, nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Salvador. Jesus, nós cremos. Não queremos apenas melhora externa, queremos transformação interior profunda, Senhor. Jesus, o Senhor é o Cristo, o Salvador, o Redentor, o único a ser adorado, prostrado e louvado. Faz da tua igreja um rio que flui, que nossa congregação seja lugar de cura, restauração e vida, Pai. Jesus, o Senhor prometeste o Consolador. Enche-nos, Pai, agora então, com o teu Espírito para que as águas vivas sejam constantes em nós. Jesus, te amamos eternamente. Ensina-nos a depender do Senhor diariamente, que nunca pensaremos, ó Pai, que somos a fonte. Mas assim, ó Pai, nunca pensemos, ó Pai, que somos a fonte. O Senhor é essa fonte, a fonte da água viva. Conforme, Senhor, em Apocalipse, prepara-nos para o dia final, em que beberemos da fonte eterna diante do teu trono. Ó Cristo Jesus, quebra as correntes invisíveis que ainda nos prendem, e que as águas vivas dissolvam as prisões da alma, Senhor. Jesus, o rio que flui, o Senhor, de nós seja amor genuíno, paciente e sacrificial, Senhor. Jesus o Cristo, revela áreas que ainda precisam morrer em nossas vidas. Dai-nos, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, coragem para abandonar o velho hábito, o velho homem, e renascer de novo. Jesus, o Senhor, o Cristo, quando o deserto parecer longo em nossas vidas, lembra-nos que a rocha nos acompanha, Pai. Jesus, o Alfa, o Ômega, Príncipe da paz, entregamos nossa sede, a nossa fome, nosso vazio em tuas mãos. Que nossas vidas sejam escondidas no Senhor. E os rios de águas vivas fluam, ó Pai. Fluam pelo poder do Espírito Santo, para a glória do Criador. Assim, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Tudo isso é em nome de Jesus. Ó Jesus, o Cristo, como te amamos, ó Pai. Como é bom estar com o Senhor. Como é bom estar com o Senhor. Ó Jesus, quando declaramos, ó Pai, como o Senhor declaraste em João, se alguém tem sede, venha a mim. Estava olhando, ó Pai, para nós através do século, Senhor. Nós vimos a tua voz ecoando no templo, mas hoje ela ecoa dentro da nossa alma. Se ainda sentimos sede, ensina-nos a beber corretamente, Senhor. Se ainda sentimos vazio, revela-nos aonde estamos buscando fora do Senhor, o que só o Senhor pode nos dar, ó Pai. Ó Jesus Cristo, rocha ferida. Ó Jesus, conforme escreveu o apóstolo Paulo, Pai, o Senhor és a rocha espiritual que nos acompanha. O Senhor foste ferido uma vez na cruz para que a água da vida jorrasse eternamente. Então ensina-nos a não ferir novamente a rocha com incredulidade, Senhor, orgulho ou dureza de coração. Ó Jesus Cristo, pão do céu, o Senhor disseste em João, eu sou o pão da vida. E sabemos, Senhor, que o Senhor é o que nos livra de uma fé superficial que só prova migalhas. Alimenta-nos profundamente, que não sejamos cristãos famintos de reconhecimento humano, mas saciados na tua presença, Senhor. O Senhor prometeste o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ó Jesus Cristo, enche-nos então com o Consolador, e que nós não vivamos de emoções momentâneas, mas de habitação constante, Senhor. Senhor Jesus o Cristo, o Senhor é o Deus que cura o interior. Senhor, muitos de nós te aceitamos, mas ainda carregamos feridas. Cura, Senhor, então, nossas memórias, nossos traumas, nossas culpas, e que a água viva lave aquilo que ainda dói, Senhor. Ó Jesus o Cristo, Senhor e não apenas Salvador, ensina-nos que não basta dizer, Tu és meu Salvador. Se ainda governamos nossas próprias vidas, nossos desejos, como disseste ali em Lucas, Senhor, ajuda-nos a negar a nós mesmos. Ó Deus, como é bom, o Senhor é a verdade absoluta. João nos relatou, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Em um mundo confuso que vivemos, Senhor, que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, Senhor, um mundo confuso, estabelece nossa alma na Tua verdade, hoje e sempre. Amém, amém, amém.